Boa noite a todos aí, como vocês estão? Headbangers. Primeiramente aí, só um minuto. É, se inscreva no canal aí. Ah, não, desculpa aí. Vamos lá. Primeiramente aí, se inscreva no canal, apoie o canal aí de graça. Beleza? Thiago Hellbang lá no YouTube lá. Não custa nada. Na verdade, esse vídeo eu não ia gravar hoje, né? É, eu não gravo um vídeo durante a semana, muito raramente que eu gravo, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo pela ocasião, no caso, né? Não é sobre metal. Quer dizer, é sobre metal e não é sobre metal. Vamos direto ao ponto. O que acontece? Veja bem, só um minutinho. O que acontece? Esse final de semana, aqui em Juiz de Fora, nós temos o Bandas Novas, que é um festival que acontece há anos aqui e tal. Já toquei já nesse festival, há alguns anos atrás. E eu tenho esse festival, também tem outro show semana que vem e temos novamente dia 15 o Festival Bandas Novas de novo. Então, é o seguinte, no meu caso, eu tenho que escolher um dos três festas para ir, né? Porque, né, cara, com o tempo, né, hoje em dia, né, com o tempo, não, hoje em dia, é, a gente, né, quando tem que pagar nossas contas, colocar comida em casa, nós temos que escolher entre as coisas para você ir. Não podemos ir em tudo igual antes, né, cara? Antes, tipo, eu ia em show praticamente todo final de semana que rolava aqui em Juiz de Fora, né? Eu pagava R$ 20, tipo, R$ 30 no máximo pra ir show foda pra caralho aqui em Juiz de Fora, sacou e tal. Tipo, a gente saía pro rolê a pé, sacou e tal, né? Pra pegar o dinheiro do passagem pra poder fazer um boi e comprar birita, né? Porque a gente tomava bebida quente na época, né? Uma vodka, um refrigerante, uma coisa assim que hoje em dia eu nem, nem consigo tomar assim uma garrafa e tal. Tipo, às vezes eu faço uma bebida quente e tal, mas tipo, só pouca coisa, nada exagerado igual antigamente, né? Então aí, o que acontece? É, eu sempre vou nos eventos aqui, né? Que eu posso ir hoje em dia, lógico, né? E tal. É, só voltando à época quando eu ia em shows aqui, porque na verdade, quando eu comecei em shows de metal aqui, cara, eu tinha uns 16 anos, 17 anos, né? Então, o que acontecia? Nessa época, eu não bebia, né? Comecei a beber depois. Não me lembro, acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos. Não porque eu esperei ficar maior, mas é porque eu resolvi isso depois que eu tinha 18 anos. Então, é, nessa época aí, as coisas eram muito baratas, cara. Tipo, você saía com R$ 50, aí você podia ir a pé com a galera, voltar a pé, que não era perigoso igual hoje em dia, né? Então você podia voltar a pé de boa, de madrugada, trocando ideia, sabe, e tal. Porque na época eu morava num bairro Fábrica, né? O bairro Fábrica é um bairro que não é longe do centro, né? É um bairro próximo ao centro, né? Assim, você indo a pé, você pegava o Mariano, né? Subir e descer o Morro da Glória, você já estava no centro praticamente. Aí você descia com a galera, e o retorno a mesma coisa, voltava a galera. Então, todo mundo de madrugada, às vezes depois de show, depois de bandas novas, coisas assim. Que era uma época tranquila, né? Assim, entre aspas, né? Então a gente fazia isso, cara, com frequência praticamente. E você saía com R$ 50, tipo, você curtia, pagava o ingresso do show, bebia e curtia ainda, cara. E não tinha tantas contas para pagar, né? Assim, igual hoje a gente tem, né, no caso. Na verdade, não tinha contas para pagar, né? Mas aí, com o passar do tempo, cara, tipo, aconteceu várias coisas, né? Eu vou resumir, tá? A minha vida ela teve uma reviravolta quando eu tinha uns 22 anos. Muito rápido, entendeu?
Tipo, eu tinha banda nessa época, né? E tal, eu tive duas, depois eu tive uma outra banda aqui em Juiz de Fora e tal, bem mais pra frente. Mas aí nessa época aí, eu tava com banda e tal, e a nossa intenção, né, a gente tava juntando grana pra poder gravar demo, né? Mas aí um- ocorreu que a banda se separou. Desculpa, gente, é porque tô comendo aqui e vim gravar o vídeo. Aí o que acontece? A gente se separou, aí eu tentei ainda continuar com a banda, né? Ficou só eu e o baterista da formação antiga. É, então o que acontece? A gente tentou, teve alguns ensaios com outros integrantes. A banda se chamava Beholder, né? Então, a gente teve ensaios com outros integrantes, né, e tal, mas aí não deu certo, né? Não deu certo e tal. E na época que a gente ia gravar a demo, cara, foi a época que a banda se separou, né? Que aconteceu coisas e a banda acabou se separando. Na verdade, não ficou só eu, o baterista, ficou eu, o baterista e a Elaine, baixista, né? Que hoje em dia ela toca naquela banda Zumbira, né? Então, e ficamos só nós tentando voltar com a banda e não deu certo. Infelizmente não deu certo. Então, cada um foi pro seu lado e eu tive que ir pro meu lado também, porque teve uma reviravolta do nada. Em um mês, cara, eu tive que arrumar um emprego, né, e tal. Eu tive que arrumar uma casa para poder alugar. Foi, tipo, muito rápido, sabe? Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Aí você, pô, pensa, assim, pô, você começou a trabalhar velho. Cara, não foi que eu comecei a trabalhar velho, sabe? Tipo, eu tinha outras obrigações antes de começar a trabalhar, né? Então eu curti, então eu saía, bebia, beleza, tinha a banda, mas eu tinha outras obrigações aí e tal, né? Não vou falar, não preciso de falar, entrar em detalhes assim. Então, mas eu tinha que arrumar um trabalho, lógico, né? Então, como teve essa reviravolta, então, tipo assim, eu mesmo tive que fazer isso tudo, né? Porque. Salve aí a todos aí, a minha bateria do outro microfone acabou. Coloquei esse microfone aqui, eu cheguei até a baixar o som porque ele capta os seus ambientes também. Espero que não esteja atrapalhando o som, né? Eu abaixei aqui. Então, aí teve uma reviravolta muito grande. Então, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Eu tive que me virar, né, em um mês, né, e tal. Aí beleza, né? Eu também já até já casei duas vezes, né, nesse meio tempo aí. Então desde de sempre, dessa época aí, eu que vou me virando, né? Assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não tem como eu ficar saindo em todos os rolês mais, né? Não tem como eu ficar saindo em todos os shows, nem em todos os festivais. E agora, ainda mais que agora, cara, agora vai rolar dia primeiro pra mim, cara, é uma época que é tipo assim, é fim e início de mês, porque eu não recebo nessa época. E é final de mês, né? Então, é uma época que eu, tipo assim, tem, igual eu falei, né? Vai ter 3 festivais aí, então tem que ver o que eu vou fazer. E o que acontece em relação a isso? Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, mas acho que é só isso, né? Eu falei sobre os festas antigos que a gente ia, né? Que era mais em conta e tal, né? Não tinha como era mais acessível, né? Então, para quem está começando a sair agora e tal, que né, ainda mora junto com os pais, essas coisas assim, aproveitem, saiam, curtam, porque quando vocês tiverem chegar a, não sei, né, se vocês vão querer se virar ou se casar ou algo assim,
as coisas mudam completamente, né? Igual mudaram pra mim, né? E, tipo, eu é só eu, assim, tipo, eu que tenho que me virar, sacou? Tipo, se eu tenho que ir ali comprar uma parada pra mim e eu não tenho grana, tipo assim, eu não posso falar assim, ô mãe, pô, me empresta aí, tipo, R$ 100 aí que eu tenho que ir ali comprar um negócio ali. Não tem essa não, entendeu? Mesmo, tipo assim, às vezes a pessoa mora sozinha, né? Igual quando eu tava morando, comecei a morar sozinho. A minha avó me mandava dinheiro do aluguel, né? Então, na época, né, antes era falecer, e ele dava uma ajuda bem grande, porque na época o salário era tipo R$ 600, sabe? Tipo, porra, não aumentou quase nada, na verdade, pelo custo de vida, né? Mas, tipo, uma certa época que, antes disso, com R$ 100, cara, você fazia uma compra gigante, gigante, você enchia o carrinho, velho, era muito, sabe? Tipo, em compensação de hoje, né? Sei, tipo, com R$ 1.000 que você enche um carrinho, né? A verdade é essa, né? Não que eu gaste R$ 1.000, lógico, mas eu que já fui casado sei que mesmo não tendo filho, tipo, desculpa, Gal, a gente não tendo filho e tal, tipo, ela já, a minha ex já até tinha filho, né, mas a filha é grande já e tal, então, tipo assim, não é que a gente não tinha que comprar coisa pra ela, coisa de criança pra ela, no caso, né, na verdade, que ela já tinha o próprio dinheiro, então, tipo assim, a gente já gastava, assim, né, eu e a minha ex, né? A gente já gastava já tipo R$ 1.000, assim, eu e ela só, pra poder comer, sacou? Tirando o açougue, né? Sabe? Então, eu só entrei em detalhe nisso, né? Porque surgiu o assunto, né? Mas aí o que que acontece? Então, é isso. Você tem que, quando você, né, tem que ter prioridades, né? Então, tipo, se eu ganhasse melhor, não, né? Lógico que eu teria uma outra intenção, tipo assim, eu teria como eu fazer mais coisas, né? Mas, infelizmente, eu não tive tempo. Infelizmente, quer dizer, eu dei mole de, né, também de não ter feito um curso, alguma coisa assim, para poder melhorar. Mas eu pretendo fazer outras coisas ainda. É, ter um veículo, né? Lógico, né? Um carro, uma moto, né, cara? Tem que ter, sacou? Eu tô dando um jeito nisso aí. Mas a vida às vezes é tão cansativa, cara, que você chega, tipo assim, igual, chega em casa e tem que fazer as coisas, então, tipo, passa muito rápido, sacou? Mas, não entrando tanto em detalhes assim, é, isso, porque vai ter um festival que eu não sei se eu vou, não estou pensando nisso, vai ter, semana que vem, tem o Putrefação Fest, aqui em Juiz de Fora. Aí vai ter a banda do Marcelo Pompeu com cover de Slayer, né, cara? Tipo, é lógico que se fosse o Corso seria muito melhor. Mas, como eu curto o trabalho do Pompeu, né, já fui no show do Corso, já estava aqui, tirei foto com todos os integrantes, então tem as fotos ainda. E, assim, é isso que eu tô decidindo, sacou? Se eu vou sair dia primeiro, né? Assim, né, mesmo sendo no final do mês, assim, que eu sem grana, né? Porque, tipo assim, eu não curto mais sair, tomar uma birita quente, só chegar lá, fazer boi, não trouxe essas paradas mais, né, porra. Nem dá pra eu pegar e tomar uma garrafa de vodka mais também, né, com esse praxe também. E assim, eram mais pessoas pra gente fazer isso, né? E mesmo assim, não rola, eu gosto de sair, tomar uma cerveja, de boa e tal, curtir o som, sacou? É isso, sacou? Mas o vídeo tá ficando muito grande, eu não quero, né, encher o saco de vocês. Mas assim, mais ou menos é isso. Então eu tô vendo. Sobre esse fest, cara, eu não iria, porque além vai ter outras duas bandas também, mas vai ter aquela banda Carniçal, né, cara? Então, como eu disse no outro vídeo, não que o som dos caras seja ruim, mas os caras, né, tem umas ideias meio sem noção. Mas eu não ia, tipo assim, vamos supor, se os caras forem encerrarem o show, eu vou meter o pé, entendeu? Então, eu assim, vou ver o que eu vou fazer, qual o show que eu vou, tô decidindo sobre isso. Então, agora, dia 15 vai ter de novo bandas novas, né? Se der pra eu
pra eu ir, vou, né, ver o que e tal. Esse sábado tem bandas que eu quero ver também, mas como é isso, cara, hein? Quando a gente tem que se virar e tal, tipo, tem que, né, vocês entenderam, né? Não precisa entrar em detalhes. Às vezes você tem que fazer umas escolhas, né? É igual, por exemplo, tem que ter essa mente. Demolition e Municipal Waste. Porque eu vi postar nos estados aí. Então, eu já tô, tipo assim, se realmente eu for que eu tô querendo ir, eu já tô começando a planejar mesmo sendo só em dezembro. Porque você vai pro show, quando eu vou você vai pro show por conta própria. Que eu acho que não vai ter van igual a gente conseguiu fazer vamos pro Behemoth desse, sabe? Aí você tem que dormir no local, né? Tipo assim, você não vai sair do show e vai vir embora porque não tem transporte. A van já teria o transporte, né? Pra você voltar na mesma hora que acabar o show. Então já é um gasto com hotel, já é um gasto com comida. Porque, tipo assim, você vai curtir, pra você, já que você vai por conta, você vai por conta e vai querer curtir um pouco na cidade, né? Lógico, e depois ir pro evento, né? Aí já é um custo diferente e tal, você tem que ir planejando. Então, assim, como eu falei, né? O pessoal que tá pensando em shows agora e tal, começando a curtir. Tentem também ir em eventos fechados para curtir, porque eu não tô vendo o pessoal, sacou? Tipo assim, quando eu vou em um evento fechado, eu só vejo o pessoal das antigas. Eu não tô vendo o pessoal novo, sacou? Nos eventos que tá tendo de fechado. Então, deixe de fazer algo e, tipo assim, em vez de vocês irem, não, a não ser que estão indo em eventos fechados, que eu não vou, né? Porque, tipo assim, igual eu falei, eu não vou em todos os eventos, né? Não dá pra ir, né? Tipo, eu digo eventos de metal extremo, eu não vejo o pessoal, tá? Só vejo o pessoal das antigas mesmo. Mas é isso. Eu vou ver o que eu vou fazer em relação a isso. Eu sempre estou apoiando as bandas, o pessoal sabe disso, né? Mesmo não indo, sabe? Mas é porque eu tenho prioridade, sabe? Porque, tipo assim, tem um show hoje e tem um show amanhã. Eu tenho que escolher o que eu posso ir. Porque eu não posso ir nos dois, porque a grana não dá. As pessoas falam assim, pô, mas você só fica em casa bebendo, vai comendo e tal, tira gosto. Cara. Tipo, se fosse eu ia sair todos os dias, eu ia fazer não sei o que, cara, não é assim, não. Tudo bem que algumas pessoas pensam assim, mas relativamente não é assim. Tipo, eu vou sair e curtir todos os dias, cara. Na verdade, as coisas não funcionam assim. Todos os dias, não, todos os finais de semana, vou sair, vou curtir e tal, cara. Infelizmente, as coisas não funcionam assim. Beleza, algumas pessoas pensam que é desse jeito, mas não é. Só que a verdade é essa. A não ser que, né, não sei. Cada um é cada um. Mas é isso aí, até mais, a gente se vê por aí. Valeu.